Olá pessoal do canal Falando de Direito, desculpe os trajes aqui, o pessoal às vezes fala que a minha gola está enrolada e coisa e tal. Hoje estou de roupão, domingo, né, em casa, então mais informal do que de costume, embora os meus vídeos de certa forma eles têm uma informalidade, porque eu gosto de bater um papo aqui com vocês, algo mais próximo e não vir com aquela nomenclatura que às vezes se faz necessário, mas a gente evita falar termos muito técnicos que podem gerar complicações. E falando em termos técnicos, algo que reiteradamente algum inscrito ou outro fica meio preocupado, até indignado, quando a gente traz o tema da modulação dos efeitos. É compreensível, é claro, para aqueles que não estão mais próximos da nomenclatura técnica, que cause uma certa estranheza ou até mesmo alguma desconfiança. Vejam que hoje não está passando avião aqui, então vai facilitar, mas de fundo vocês vão escutar os bitivi, os passarinhos cantando, mas isso não chega a atrapalhar. Voltando ao assunto, o que seria essa modulação dos efeitos e por que ela causa tanta preocupação no tema da revisão da vida toda? Como eu falei no vídeo anterior, agora é praticamente quase certo, a gente não pode dizer 100%, mas é praticamente quase certo, que a revisão da vida toda vai ter um desfecho favorável, tendo em vista que os ministros, se houver, o que eu acredito que não vai acontecer, mas se houver um outro julgamento, os ministros, é pouco provável que os ministros alterem os seus votos. Se mantivermos a votação anterior, aquela da sessão virtual, nós já estamos ganhando. Estamos ganhando. Então, a maioria é favorável à revisão da vida toda e contrária ao INSS. Tá? Então, é pouco provável que haja alguma alteração, mesmo porque tivemos mais votos escritos por parte dos ministros que se posicionaram favorável do que aqueles que ficaram acompanhar o voto divergente do Cássio Nunes. O único voto divergente escrito, fundamentado, se é que podemos dizer que foi fundamentado de forma coerente, é o do ministro Cássio Nunes. Já do outro lado, nós temos o voto do próprio relator, que é escrito, muito bem embasado, muito bem fundamentado. Olha os passarinhos, olha os passarinhos. Melhor os passarinhos do que o avião, né? Temos o voto escrito também do Fachin, muito bem fundamentado, e por último, que foi o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que também fundamentou de uma forma bem oportuna, bem adequada, inclusive dizendo que é uma ação de exceção e não cabe para todo mundo. E com base nisso, a gente já contrapõe o argumento do INSS daquele rombo bilionário que eles estavam alegando. Então, a perspectiva com relação à revisão da vida toda, vocês já sabem, a gente tem trabalhado, tem apresentado aqui para vocês que existe uma grande probabilidade de chance. Ocorre que é uma tendência no STF, a partir dos embargos de declaração, eles modularem os efeitos quando se tem algum prejuízo ao erário, tá? E de certa forma vai haver um certo prejuízo ao erário, não que não seja devido aos aposentados e às pensionistas, de forma alguma, não é esse o pensamento, mas que vai haver uma certa forma, um rombo ali de uma forma menor, mas vai haver com relação aos cofres públicos. Com relação a isso, eles têm um cuidado para que esse rombo não aumente significativamente. Isso ocorre por meio da modulação dos efeitos. É certo que a modulação dos efeitos virá? Não, não é certo, mas é uma tendência do STF, tendo em vista esses julgamentos que envolvem valores maiores. Que nem eu sempre trago como exemplo aqui a questão do processo do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, que essa sim foi uma ação, um processo bilionário, onde recuperava os créditos para as empresas. Nessa ocasião, foi modulado os efeitos. Só que vejam só que engraçado, teve a decisão favorável, aí
a Receita, a AGU entrou com embargos de declaração. Esses embargos de declaração demoraram para ser julgados por mais de 3 anos. Aí quando veio a sentença dos embargos de declaração, o que se imagina? Que a modulação dos efeitos será a partir do julgamento dos embargos de declaração. Ocorre que isso não ocorreu. Como é que aconteceu? A modulação dos efeitos foi decidida 3 anos depois, mas o seu início foi a partir da conclusão do processo principal, do julgamento. Então, se as empresas esperassem para entrar só depois da decisão final, da publicação do acórdão, elas iriam perder, porque os embargos, que foram julgados 3 anos depois, eles pediram para que o início fosse na data do julgamento. Então, precisa ter muito cuidado, muita atenção, conversar com o seu advogado, com um operador do direito que tenha esse conhecimento mais técnico, que faça uma análise das jurisprudências e dê um posicionamento mais assertivo para o caso concreto. Tem formas de você cuidar e evitar que o risco seja muito grande quando você for protocolar a ação. Se os valores forem abaixo de 60 salários mínimos, é mais tranquilo, desde que o advogado e a parte autora não recorra, né? Se você não recorrer ali, digamos que você perca o processo no primeiro grau no juizado especial, não vai haver a sucumbência. Então, abaixo de 60 salários mínimos, se for o valor da causa do seu processo, é mais tranquilo. Agora, acima de 60 salários mínimos, aí corre o risco da sucumbência, porém, que é o caso de muitos aposentados que têm direito à revisão da vida toda, muitos recebem um salário mínimo. E existe uma normativa, dependendo do TRF, que até 3 salários mínimos, a justiça gratuita é concedida de plano. Ou seja, não é necessário que se faça uma comprovação mais aprofundada para que se conceda a justiça gratuita. Agora, caso você receba mais do que 3 salários mínimos, aí sim você tem que comprovar os gastos e a insuficiência financeira para poder ajuizar aquela ação, para você poder ter a justiça gratuita e não correr o risco da sucumbência, que quando você tem que pagar para a parte vencedora do processo. Ficou claro? Eu peço desculpa se eu trouxe algum termo técnico que complicou aqui o discernimento, a explicação do vídeo, mas que se faz necessário para que a gente possa trazer um pouco mais de luz para esse problema que vem surgindo aqui com os inscritos, quando eles questionam, os advogados querem entrar com o processo antes do desfecho, porque eles estão recebendo antes. Não, esses discursos eles não se sustentam. Tem que fazer uma análise da jurisprudência e das tendências dos tribunais, em especial do STF, quando eles decidem essa questão da modulação dos efeitos. Ficou claro? Eu espero que sim. Você que está chegando aqui agora no canal pela primeira vez, faça a sua inscrição, deixe o seu like, o seu gostei, para que esse vídeo alcance um número maior de pessoas levando esse conhecimento da revisão da vida toda. Ative o seu sininho, muito importante, para receber as notificações em primeira mão, e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!